Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Malévola. Bom dia, Augusto. Bom dia. Olha, minha amiga Fabi. Bom dia. Bom dia, Isaac. Bom dia, Cione. Vamos lá. Ju. Ju hoje está de folga, Ju. Bom dia, bom dia, bom dia. Como tá Manaus, Fabi? Bom, vamos lá. Essa semana é uma semana um pouco mais tranquila astralmente, certo? Mais ou menos tranquila, porque a gente tem aí poucas movimentações e algumas coisas muito boas acontecendo. Bom dia, amiga Yane. E aí a gente vai ter nessas influências todas uma coisa muito legal acontecendo, que é Manaus quente, que surpresa. Vênus, né, vai sair de um signo e entrar no outro signo. Bom dia, Felipe. A gente vai ter Vênus entrando no signo de Câncer, saindo de Gêmeos e entrando em Câncer. E aí a gente tem ali, né, nessas águas emocionais de Câncer, uma calmaria maior para essas inter-relações e também para as questões de investimentos, que vai ser bem positivo. A Lua vai ficar crescente sexta-feira no signo de Escorpião, então a gente tem aí umas possibilidades de profundidade para o final de semana. Bom dia, Lares. E a gente vai ter também, né, alguns aspectos interessantes, como durante a semana o Mercúrio, que está retrogradando, ele volta a fazer uma conjunção com o Sol, certo? E aí nós temos aí esse período de combustão, né? A junção de um planeta com o Sol, a gente chama dessa combustão, porque o Sol tem todo esse fogo, toda essa energia calorosa. Então a gente vai ter aí momentos aí, talvez, de mais consciência da comunicação, quem sabe. Vênus vai fazer alguns aspectos tensos ali com Saturno e com o Netuno, que pode pedir para lá para o final da semana a gente ter um pouco mais de atenção nas nossas interações, certo? Então vamos ao que o tarot fala da energia da semana. Olha, o Valete de Espadas fala que essa semana é uma semana para ter muita atenção no que você vai falar. Não só pelo Mercúrio fazer um aspecto ali um pouco mais intenso com o Sol, mas também com as energias de Vênus com Saturno e com Netuno. Então a gente precisa ter uma clareza do que é real, do que a gente tem de prático e também do que a gente tem ali de não real. Bom dia, Neila. Bom dia, Furtado. A gente precisa entender nesse processo uma coisa que é importante. Nas nossas interações com os outros, a gente pode às vezes tomar ali uma atitude baseada numa forma impensada, rápida ou mesmo ilusória. E isso pode ser um pouco delicado. Então vamos deixar, né, de lado essa necessidade. O Rei de Ouros é aquela questão do material, do investir no material. É muito importante, mas vamos deixar um pouco de lado essa preocupação e vamos nos preocupar melhor com os nossos conflitos e os nossos confrontos. O momento de enfrentar o outro e do que você vai falar e do que você escuta do outro. Essa parte do conflito vai ser um pouco delicada essa semana, pois essa semana a gente está aí num processo de mudanças energéticas para uma semana que vem um pouco mais intensa. Então a gente tem possibilidades aí de muita coisa acontecer, principalmente na terça-feira. Vamos lá? Domingo, o 8 de paus fala de algumas conclusões, alguns fechamentos para o final da semana que passou para a semana que vai começar. Já a segunda-feira começa com 6 de paus, uma energia bem positiva, de triunfo, e ainda ali aquela energia bem legal acontecendo. Bom dia, Tati. Terça-feira
A carta do 2 de ouros fala que a gente precisa aprender ali a lidar com todas essas energias, porque a gente vai ter algumas coisas acontecendo no astral e a necessidade de saber lidar com tudo isso que vai estar acontecendo. O dia mais intenso da semana, não quer dizer que seja ruim, vai ser a terça-feira. Então a gente precisa saber lidar com tudo isso que está acontecendo e segurar a língua. Quarta-feira já é um dia bem positivo para essa energia de crescimento. Mesmo Mercúrio estando retrógrado, a gente pode levar continuidade nesse aspecto de investir, de conversar, talvez renegociar ou entrar num acordo. Essas questões financeiras vão ser bem positivas. A quinta-feira, a carta do julgamento fala que alguma coisa vai voltar aí e é interessante você dar uma olhada com cuidado, pois essa Vênus em Câncer na quinta-feira traz exatamente essa energia de saudosismo e o julgamento pode dizer que alguém do seu passado pode lhe procurar. Isso quer dizer o quê? O passado vindo à tona não quer dizer que ele se estabeleça no presente. Apenas muitas vezes ele bate na sua porta para rever, ver se alguma coisa mudou, ver se ainda te afeta de alguma forma, ver se estabelece. E aí depende de você. Sexta-feira, aí nós temos o 7 de ouros falando desse crescimento, dessa mudança. A lua fica crescente na sexta e crescente em Escorpião, que é um aspecto um pouco delicado para a lua, mas traz aí a possibilidade de você estar ali mais atento às questões que estão desenrolando, principalmente no assunto material. Sábado que vem, aí é interessante, porque já estamos sexta primeiro, sábado dia 2, e no dia 2 a gente tem aí algumas energias acontecendo bem interessante, e é necessário aqui a carta do Sol, falando que vai ser um dia de grandes oportunidades, e é necessário que você saiba lidar com essas energias, principalmente evitando ali algumas coisas mais irritadiças. Essa semana é uma semana que teoricamente é calma, mas vai ter ali alguns momentos de pouca paciência e vontade ali de, sabe, chutar o balde e derrubar o pau da barraca e fazer acontecer. Tenha mais cuidado e atenção quanto à sua paciência essa semana, certo? Conselho do tarô para todos nós é: a carta do 4 de espadas fala que a gente precisa de um momento de descanso, aquele momento que você para e que você planeja o próximo passo, vê o que você tem de disponível para dar continuidade, percebe quem são os seus aliados nesse processo todo para se preparar para o que vem na próxima semana. Então essa semana um pouco mais tranquila, mas ao mesmo tempo um pouco irritadiça, vai ser muito útil para você se preparar para a próxima semana, que aí aguarde, vamos ter muitas notícias para a próxima semana, certo? Bom dia, Camille, gratidão a todos que estão presentes. Esse conteúdo fica salvo e vou compartilhar em outras plataformas, e aí você pode curtir, comentar, compartilhar. Eu leio tudo, observo tudo, respondo quando tem alguma pergunta e aguardo breve mais notícias para vocês, tá bom? Beijo, gratidão, gratidão Lares, um beijo no coração de vocês, até breve, tá bom?